meus amigos no Brasil. Olá, meus amigos em todos os lugares aonde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskin, falando da linda e florida Holon, hoje bastante quente, dia 25 de agosto de 2020, dia 5 de Elul de 5.780, e estamos caminhando a passos largos para o Ano Novo Judaico. Os assuntos de hoje serão os seguintes. Foi evitada, no último minuto, nova eleição para o parlamento israelense. 250 mil palestinos perdem suas casas na Síria. O grande mufti palestino proíbe aos habitantes dos Emirados Árabes Unidos a que venham orar na mesquita de El-Aqsa, a terceira mais sagrada do mundo islâmico. O Hamas continua a incentivar queimadas e o terror na fronteira de Israel. Militares israelenses estariam no Catar em negociações. E o nosso vizinho Líbano está vivendo uma grande crise de emigração. Um acordo aos 45 minutos do segundo tempo evitou a queda do parlamento e novas e caras eleições em Israel. O prazo para aprovação do orçamento acabaria à meia-noite de ontem e, no último minuto, foi prorrogado por mais 4 meses. Com isto, o atual governo ganha um novo fôlego de 120 dias. No entanto, seguem as profundas divergências entre as duas principais forças da coalizão governamental. Enquanto o país passa por uma crise imensa na área de saúde em função do coronavírus e o que agrava também a situação econômica, temos ainda, somada a agitação social, as diferenças profundas entre situação e oposição, entre a esquerda e a direita aqui em Israel. E ainda temos de lembrar do recrudescimento das ações de terror do Hamas na área de fronteira em volta de Gaza. Os acordos que levaram à formação da coalizão não estão sendo cumpridos e as acusações aparecem de parte a parte, o que nos deixa sem rumo, como um governo perdido entre a montanha e o mar, entre a noite e o dia. A prorrogação aparentemente dá sobrevida a Netanyahu, mas não parece de forma alguma dar solução aos prementes problemas do país. Meus amigos, em 1948, 711 mil árabes fugiram de Israel durante a Guerra de Independência e um grande número deles saiu incitado pela propaganda árabe que os convidava a sair do caminho para permitir que os exércitos árabes jogassem os judeus ao mar. Com a honrosa exceção da Jordânia, todos os demais países aonde eles foram buscar abrigo ainda os mantêm até hoje, passados 72 anos, em campos de refugiados. Dos 711 mil que saíram de Israel, acredita-se que 50 a 60 mil ainda estejam vivos. Porém, seus descendentes se multiplicaram e hoje já ultrapassam 4 milhões. Na Síria, eram 526 mil pouco antes do início da Guerra Civil, que já dura longos anos. Durante esta Guerra Civil, cerca de 100 mil palestinos voltaram a ser refugiados, fugindo da Síria e hoje vivendo na Europa, tendo abandonado o país. O campo de refugiados de Yarmouk, em Damasco, era o maior campo de refugiados da Síria, com cerca de 250 mil residentes. Como consequência da longa Guerra Civil, a área onde eles viviam foi extremamente bombardeada, grande número de assassinatos, e a maioria teve de abandonar suas casas nos últimos anos. Agora, o governo sírio informa que a área onde viviam será transformada em novos bairros com modernas torres residenciais, shopping centers, cinemas e teatros. E isto impede a volta desses refugiados. Os bairros do acampamento, que tinham nomes de cidades de Israel e de terroristas que caíram lutando contra Israel, estão sendo demolidos. As estátuas de guerrilheiros estão sendo retiradas e os palestinos empurrados para bairros distantes e para fora da cidade de Damasco.
A nova tragédia palestina deve-se ao fato que os palestinos na Síria deram imenso suporte às forças anti-Assad ao longo da guerra civil. O sangrento Daesh, também conhecido como ISIS, conquistou o campo de refugiados de Yarmouk e, com o apoio dos palestinos, trouxe a guerra para dentro de Damasco. As forças sírias, apoiadas pela Rússia, bombardearam Yarmouk centenas de vezes, destruindo mesquitas, escolas e lugares de grande concentração, como mercados. Em função disso, grande parte da população palestina do campo de refugiados de Yarmouk fugiu do local. Os sírios agora editaram uma nova norma governamental, a norma 105, que exige que os que queiram voltar às suas residências apresentem certificados de propriedade ou certificado de residência. É claro que nenhum refugiado tem nenhum desses documentos, já que a lei síria nunca permitiu aos palestinos tais direitos. Como consequência, o projeto de modernização já está em andamento, o que vai causar a chamada despalestinização de Damasco e uma brutal expulsão destes refugiados para longe da capital. As instalações da UNRWA, que é o órgão da ONU para refugiados palestinos, já foram desalojadas e o plano final é permitir a apenas 6 mil dos 250 mil palestinos a que permaneçam no lugar. A Comissão Sírio-Palestina, dirigida por Rayman Abu Hassim, declarou que o que está ocorrendo é, na verdade, uma limpeza étnica, com a intenção de fazer um anel xiita ao redor de Damasco, através da venda das propriedades que eram habitadas pelos palestinos a investidores milionários do Irã que construirão para os xiitas. O acordo de normalização de relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos fez com que a autoridade palestina religiosa máxima, o Gran Mufti, emitisse uma fatwa. Uma fatwa é um decreto religioso que bane os muçulmanos oriundos dos Emirados Árabes Unidos de rezarem na mesquita de El-Aqsa em função deste acordo. Muçulmanos de fora de Israel e dos territórios palestinos sim podem visitar a mesquita e rezar sobre as condições normais estipuladas pelo Gran Mufti. No entanto, eles consideram que o acordo entre os Emirados Árabes e Israel é uma traição da sua causa e, portanto, os líderes religiosos declararam que qualquer muçulmano oriundo dos Emirados Árabes Unidos que visitarem o local são considerados traidores, não podem orar no terceiro lugar mais sagrado no mundo para os islamitas. É proibido a qualquer muçulmano que chegue à região dos Emirados Árabes Unidos através do aeroporto de Ben Gurion entrar e orar na mesquita de El-Aqsa, disse o Gran Mufti. Tanto ele como o secretário-geral do Comitê Executivo da Organização de Libertação da Palestina, Saeb Erekat, saíram contra a normalização entre Israel e os países árabes, insistindo que o acordo é uma traição à causa palestina e que provavelmente a violência deve ser o próximo passo. No dia 16 de agosto, o jornal oficial da autoridade palestina, Al-Hayat Al-Jadida, disse que Erekat, ou escreveu que Erekat teria dito: a normalização com Israel é um prêmio para os crimes da ocupação. Ele disse ainda que a Organização de Libertação da Palestina e a Autoridade Palestina não concordarão com relações daqueles que matam os nossos irmãos e os nossos pais. A normalização com Israel é um prêmio e nós estamos sendo esfaqueados nas nossas costas com uma faca envenenada e ainda tentam nos dizer que é para nosso bem. Normalização é traição,
disse também Al-Habash, o Gran Mufti. Disse ainda: normalização significa que você acha que é natural se relacionar com assassinos, que você acha que é natural se relacionar com inimigos do profeta Maomé, que você acha natural se relacionar com aqueles que querem dessecrar o local de onde Maomé teve a sua famosa jornada noturna para transformar o local num templo. Nós continuaremos a resistir, ainda que todos sejamos mortos e martirizados, disse o Mufti. A Palestina será somente nossa, Jerusalém será somente nossa, e a ocupação passará, e sairão daqui como todas as ocupações que a precederam. O órgão de internet Palestinian Media Watch disse que o pronunciamento dessas duas autoridades mostram uma chamada à violência contra Israel e também contra os Emirados Árabes Unidos, principalmente baseando-se no fato que Habash havia ensinado alguns dias antes que o Corão obriga o islâmico a matar seus inimigos. Qualquer um que venha nos atacar, a mim, a minha casa, o meu país, devo lutar contra ele. Devo e tenho o direito de matá-lo, disse ele. Não são notícias muito positivas para quem quer ver um Oriente Médio pacífico. E já que estamos falando nisso, segue crescendo exponencialmente o terror dos balões de gás. São dezenas de incêndios diários e um número nada desprezível de explosivos enviados por meio de balões. Ainda ontem, segunda-feira, duas crianças de 7 e 9 anos que brincavam num jardim alertaram adultos que caíram balões que acabavam de chegar ao solo com alguma coisa estranha. Foram chamados os sapeadores da polícia e desarmaram explosivos. Agora imagine você, meu amigo, que crianças já não podem brincar com balões coloridos. E crianças já entendem que balões coloridos trazem perigo. Junto com o envio de balões, crescem outras duas atividades na fronteira de Gaza, atividades essas de terror. Jovens de Gaza utilizam a escuridão para tentar plantar minas nas rotas das patrulhas israelenses e também geram explosões extremamente ruidosas para assustar os habitantes do entorno de Gaza. Ontem, finalmente foi dada uma nova ordem para que franco-atiradores sejam levados para a região fronteiriça e esses franco-atiradores do Exército receberam permissão, caso identifiquem autores de atos terroristas que tentem plantar minas ou que explodam estas bombas para atemorizar a população, é permitido que atirem em seu calcanhar. A intenção é feri-los, mas não matá-los. Ficam proibidos de atirar em crianças que são usadas inúmeras vezes para trazerem os explosivos até a fronteira. É uma nova determinação, esperemos que traga algum resultado. Hoje chegou a Gaza o enviado do Catar. O nome dele é Dawah Sharak El-Awast. E foi dito que uma missão israelense com altas patentes militares do Serviço Secreto Israelense e da área de defesa civil e do Serviço de Informações Israelenses está no Catar no dia de hoje, informação não confirmada por Israel, tentando buscar alguma forma de entendimento e de calma frente ao Hamas. Dirigiria esta comissão o general Herzi Halevi, que é o comandante da área sul de Israel, e junto com ele encontra-se o chefe do Departamento de Segurança Nacional, Meir Ben-Shavat. O Catar é o principal doador
do Hamas, vem doando 30 milhões de dólares semanalmente, ou perdão, mensalmente, em dinheiro, em notas de 100 dólares, uma nota para cada família de moradores da cidade de Gaza, no intuito de diminuir a situação difícil que vivem os habitantes. No entanto, infelizmente, a autoridade reinante em Gaza, que é o Hamas, permitindo os bombardeios, o envio dos balões, a queima dos nossos campos, não faz muito para melhorar a situação dos habitantes de Gaza, que em situação de paz poderiam voltar a trabalhar em Israel, como o fizeram quando não tínhamos essas escaramuças nas fronteiras e 500 mil funcionários árabes da faixa de Gaza atravessavam a fronteira diariamente para trabalhar nas cidades de Ashkelon, Sderot, Ashdod, etc., perderam seus empregos exatamente por causa da violência. E, finalmente, a última notícia: o Líbano, nosso vizinho do norte, está vivendo uma onda imigratória bastante séria. É uma imigração massiva, principalmente das camadas mais abastadas da população, que podem se dar ao luxo de se estabelecer em outros países. Um outro grupo grande de imigrantes são jovens abaixo dos 45 anos, que têm dupla nacionalidade, que têm alto nível educacional ou que tenham famílias no exterior que possam ajudá-los. Isto significa que os grandes provedores de emprego estão saindo do país. Um país que já está em crise bastante grande não deve ter um futuro muito melhor com a saída da parte da população educada, que pode trazer novos empregos, que pode abrir indústrias, que pode criar postos de trabalho, que pode ajudar a educação no país. Não é uma boa notícia para o Líbano, uma péssima notícia para todo o Oriente Médio. Meus amigos, por hoje é o que eu tinha a lhes dizer. Eu espero sinceramente na semana que vem lhes dizer que as divergências entre os principais partidos da coalizão de governo israelense estão sendo sanadas e que o país finalmente começa a voltar à normalidade. Mas, infelizmente, no dia de hoje, ainda não posso terminar com essa notícia. Um imenso abraço a vocês e nos veremos, se Deus quiser, na semana que vem. Até lá, meus amigos.